paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de algo interessante sobre a palavra de Deus, tá bom? A nossa lição é de número 7 e ela tem por título A História de uma Ovelha Perdida, tá vendo? A leitura bíblica está no livro de Mateus, capítulo 18, no versículo do 12 ao 14, tá bom? Para vocês lerem antes de começarem a estudar. Mas vamos lá. Na aula passada, a gente falou sobre a volta de Cristo, né? Que nós devemos estar atentos e vigilantes, porque a gente não sabe o dia nem a hora em que Cristo irá voltar. Então, nós precisamos estar sempre atentos, sempre preparados. E hoje, nós vamos falar sobre uma ovelha que se perdeu. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. E Ele considera cada um de nós como suas ovelhas, a quem Ele ama e cuida, né? O grupo de vocês se chama como? Ovelhinhas de Jesus. Então, nós todos, independente da idade que temos, somos ovelhas de Cristo, certo? E Ele cuida de nós, cuida da gente. Bom, por algum motivo, como vocês já sabem, a gente já estudou em uma outra lição desse trimestre, algumas ovelhas não permanecem no aprisco, ou seja, não ficam dentro da igreja, não permanecem junto com as outras ovelhas. E assim acontece com as ovelhas que estão longe do pastor. Elas ficam em perigo, são alvos de predadores, né? Pessoas que querem fazer mal a ela, e acabam se machucando. Por isso, Jesus vai ao encontro delas e libera sua palavra amorosa, a fim de convencê-las a retornarem para junto do rebanho de onde nunca deveriam ter saído, certo? Então, na história que a gente vai estudar hoje, Jesus ele ilustra o quanto ele fica feliz pela pessoa que retorna. Isso não significa que Deus ele faz diferença entre as ovelhas que ficam ou as que não ficam na presença dele. Mas o fato é que a pessoa que retorna agora está salva da perdição eterna, e isso alegra o coração de Deus. Então, como a gente já estudou numa outra lição aqui, se não me engano foi a de número 3, ou foi 4, que Jesus ele se alegra com aqueles que retornam à sua presença. A gente viu na lição do filho pródigo. Ele saiu de casa, pediu os bens ao pai dele e, depois de ter perdido tudo, ele voltou para a casa do pai dele, pedindo que o pai dele o perdoasse e o aceitasse como um de seus empregados. Só que Jesus ele contou essa história para ilustrar a forma como Deus ele age com a gente quando acontece de algum dos nossos irmãos se afastar ou até com a gente, de se afastar da presença do Senhor, né? Ele está sempre de braços abertos para nos receber de volta. E assim como essa história que Jesus contou, é com essa história da ovelhinha. Lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 11, diz que eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? E Jesus ele deu a vida por nós. Então, se lembrem disso, tá bom? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele faz nas nossas vidas, certo? Para iniciarmos a nossa aula. Então, fechem os olhos e orem junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bom, Jesus contou muitas histórias aos seus discípulos e também para as multidões que o seguiam. Mas a história da ovelha perdida, sem dúvida, é uma das mais emocionantes que podemos ter conhecimento, uma vez que revela o amor de Deus pelas pessoas. A fim de ensinar os seus discípulos acerca desse amor tão maravilhoso,
Jesus iniciou perguntando o que faria um homem que, tendo 100 ovelhas, ficasse sabendo que uma delas se perdeu. Eu vou mostrar aqui para vocês a imagem. Aqui está o pastor, aqui estão as suas 100 ovelhas. Uma delas aqui, ó, bem no cantinho, bem pequenininha, está saindo do rebanho, está indo para longe. E o pastor, ele está aqui, vendo? Certamente, alguém poderia até dizer, mas é só mais uma ovelha, ainda restam outras 99 que não se perderam. Entretanto, não é assim que o bom pastor pensa. Antes, cada ovelha tem uma importância especial para ele. A ovelha é um animal muito manso e também dependente, ou seja, depende dos cuidados de outra pessoa. Era comum naquela época os pastores untarem a cabeça das ovelhas com azeite a fim de espantar as moscas que perturbavam a ovelha e queriam depositar suas larvas nela. Quando não havia esse cuidado, as larvas entravam na cabeça das ovelhas e as deixavam doentes. Isso só aumentava a preocupação do pastor, que não queria que nada de mal acontecesse à sua ovelha. Sabendo que a sua ovelha poderia estar ferida e indefesa diante de vários males que o mundo poderia causar, esse homem deixou as outras 99 ovelhas no redil, no pasto, e saiu à procura da que estava perdida. Ele foi pelos montes e atalhos e procurou em todos os lugares possíveis até achá-la. Quando finalmente encontrou a ovelha, com muito amor e carinho, ele a pôs em seus ombros e a trouxe de volta para o curral, para ali cuidar dela, limpar suas feridas, tratar da sua lã, restaurá-la. O pastor se sente muito mais feliz por causa desta ovelha que havia se perdido e foi achada, do que pelas 99 que não se perderam. Eu vou mostrar para vocês primeiro a imagem. Tá vendo? Ele ficou feliz quando ele saiu à procura dessa ovelhinha aqui e conseguiu achar ela, tá vendo? Pois bem, o que é que acontece? Jesus, ele começou a contar para os discípulos dele o que acontecia quando um pastor de ovelhas perdia uma ovelha. Ele tinha 100 ovelhas e perdeu uma. E você pode fazer a mesma pergunta que as outras pessoas fariam ao pastor. Você tem 99 ovelhas, por que sair e deixar as 99 para ir buscar a que se perdeu? Porque o Senhor, ele ama a todos da mesma maneira. E mais ainda, ele fica feliz quando todas as suas ovelhas estão juntas, quando todos nós estamos em comunhão. Então, quando tem alguma pessoa que se afasta da presença do Senhor, ele vai atrás daquela pessoa. Deus, ele não é invasor, como eu já disse a vocês, mas ele usa pessoas para estar o tempo todo nos lembrando do amor que ele tem por nós, para que a gente não permaneça no mundo de pecado. Porque essa pessoa que saiu da presença de Deus está correndo perigo, está sendo alvo do inimigo, não só do inimigo fazer algo contra a sua vida, mas de ter a sua vida com risco de ir para o inferno. E não é isso que o Senhor, ele quer para nós. Jesus, ele morreu, deu a sua vida por nós para que tenhamos vida eterna. E a gente não tem como agradecer por essa salvação, por esse presente. Então, o que devemos fazer é estar sempre na presença dele, perto dele, buscando, orando, lendo a Bíblia e falando do amor dele para que outras pessoas que não o conhecem, não o servem, tenham o prazer de estar na sua presença também e sejam livres da morte eterna. Tá certo? Então, Jesus, ele contou essa história do pastor para que os discípulos e as pessoas, a multidão,
tivesse noção do amor que Deus ele tem por nós, né? Aqui é só uma parábola para ilustrar, para contar sobre o que acontece quando uma alma se perde, né? Naquela época, os pastores, quando cuidavam das suas ovelhas, eles passavam óleo nas suas cabeças, porque as moscas entravam na orelha das ovelhas para colocar larvas. Essas larvas ficavam ali dentro, cresciam e aí deixavam a ovelha doente. Imagine quanto era ruim. E o animal ele não tem como falar. Então, o pastor que está sempre cuidando da ovelha, sempre vendo como a ovelha está, cuidando da sua saúde, dando alimentação, fazia isso. É uma forma de cuidado e de amor. Da mesma forma como Deus ele cuida da gente. Quando a gente vem para a presença do Senhor, nós estamos sujos, doentes, feridos, com larvas, vamos dizer assim. Estamos doentes. E o Senhor, ele trata da gente, cuida da gente, nos limpa, coloca remédio nas nossas feridas, deixa a gente bem, alegre, feliz, para que a gente viva na presença dele, tá bom? E aí, quando tem uma dessas ovelhinhas que ele cuidou, tratou, curou, deu alegria, e uma delas acaba se perdendo, ele vai em busca dela e atrás de volta, tá bom? O mestre estava ensinando aos seus discípulos algo muito maravilhoso. Da mesma maneira que o pastor cuidou das ovelhas e principalmente da que estava perdida, Deus também se preocupa com as pessoas. Pois para Deus, as pessoas são muito importantes do que qualquer outra coisa. São mais importantes do que qualquer outra coisa. Perdão. Nós também somos ovelhas do Senhor Jesus. Ele é o nosso bom pastor e cuida de nós. Aqui é nós. Vendo? Jesus. E aqui somos nós, as suas ovelhas. Ele cuida de nós. Como afirma Davi no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos leva a águas tranquilas e nos conduz por pastos verdejantes. O Senhor provê tudo o que precisamos. Ele é quem sara as nossas feridas e nos livra das armadilhas do diabo. Entretanto, existem outras ovelhas que estão desgarradas do rebanho do Senhor, correndo grandes riscos, e o bom pastor deseja resgatá-las. Por isso, ele não desiste das pessoas, mesmo quando elas por algum motivo não aceitam sua palavra. O Senhor insiste em bater a porta do coração, à espera que ouçam a sua voz e abram a porta. Ele promete fazer um grande banquete na vida daqueles que abrirem o coração e o deixarem entrar. Por esta razão, é tão importante fazermos a nossa parte e anunciarmos a palavra de Deus. Bom, aos nossos amigos, vizinhos e familiares. Essas pessoas também são ovelhas que precisam estar junto do rebanho do Senhor. Quando elas aceitarem a Jesus, devemos nos alegrar e louvar o nome do Senhor por tão grande bênção. O bom pastor fica muito feliz quando alguém resolve voltar para o seu rebanho. Eu vou mostrar para vocês a imagem. É essa aqui, tá vendo? Aqui é o pastor. E aqui são as outras ovelhinhas, outras crianças super felizes porque uma pessoa voltou. Resolveu aceitar Jesus. É importante que tenhamos em mente que Deus quer nos usar para trazer de volta as ovelhas que estão perdidas. Quantos estão prostrados, ou seja, caídos, à espera de uma palavra, de uma visita, ou talvez de uma simples mensagem? Jesus te ama e não se esqueceu de você. Portanto, é tempo de nos levantar e ir ao encontro dessas ovelhas que estão perdidas e afastadas do aprisco de Cristo. Tá certo?
Então, Jesus ele quer usar vocês de forma poderosa nessa missão. É o que eu sempre falo no final de cada aula. Terminou a aula, terminou de fazer a correção da atividade, fala de Jesus para o seu coleguinha, fala de Jesus para sua professora, fala de Jesus para o seu primo, para o seu vizinho, para aquele amigo. Não pode estar perto dessa pessoa, mas pode enviar o vídeo da aula. Pode chegar para ela e falar: olha o que eu aprendi, meu amiguinho. Jesus, ele te ama. Eu aprendi que nós somos ovelhas de Cristo. E os que estão perdidos, os que não estão na presença dele, ele vai buscar. Assim é com a sua vida. O Senhor Jesus, ele te ama, ele morreu por você, ele tem um plano de salvação na sua vida. O Senhor Jesus, ele conta conosco para anunciar essa palavra da salvação. Tá certo? Então, não deixem as ovelhas por aí perdidas. Falem do amor de Jesus para elas. Elas precisam ouvir. Por mais que não pareçam que elas estão bem, que elas estão felizes, nós precisamos sempre alertá-las que a vida delas corre em perigo e que o Senhor Jesus, ele tem vida abundante, vida eterna, vida com alegria para dar a elas, tá certo? Então, que vocês aprendam que Jesus é o bom pastor e que resgata a pessoa que está perdida, certo? Jesus resgata a ovelha perdida, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos orar agradecendo a Deus. Como vocês já sabem, eu vou fazer a correção da atividade. Se você ainda não fez a atividade, dá pausa no vídeo, faz a atividade primeiro e depois vem corrigir comigo, tá certo? Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus por essa aula. Deus amado, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez. Nós queremos te pedir que o Senhor continue abençoando a vida dessa criança e sua família. Que o Senhor nos ajude a resgatar as ovelhas que estão perdidas, pessoas que se afastaram da sua presença e aqueles que ainda não te conhecem. Que o Senhor nos use como canal de bênção para a vida delas. Continue abençoando a vida do nosso pastor, dos nossos irmãos em Cristo e a sua família. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tá certo? Agora nós vamos corrigir a nossa atividade, tá bom? Número 1. Preencha os espaços abaixo de acordo com as palavras do quadro. As palavras do quadro que nós vamos colocar são: nós somos ovelhas. É a primeira palavra. Ovelhas do rebanho. Rebanho é a segunda palavra. Do Senhor Jesus. Jesus é a terceira palavra. E ele é o nosso bom pastor. Bom pastor é a quarta palavra, que nos dá tudo o que precisamos, tá bom? Então, lembrem junto comigo. A primeira palavra, ovelhas. A segunda, rebanho. A terceira, Jesus. E a quarta, bom pastor, tá bom? Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor Jesus e ele é o nosso bom pastor, que ele nos dá tudo o que precisamos, tá certo? Então, corrijam junto comigo as palavrinhas. Número 2. Numere a ordem em que as cenas devem aparecer. A primeira é essa aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês a imagem. A primeira é essa daqui, tá vendo? Essa aqui da ovelha saindo, se perdendo. A segunda é essa daqui. Bom, ele encontrando a ovelha. A terceira é essa daqui. Jesus com a gente alegre, porque nos achou. E a quarta é essa daqui. Quando um pecador se arrepende. Então, vamos lá? Número 1, 2, 3 e 4. Bom? E para terminar, vocês vão desenhar o bom pastor cuidando do rebanho, tá bom?
Então, vocês vão fazer essa atividade aí. Quando terminarem de fazer essa atividade, grava o vídeo e manda para a Pro o seu desenho, tá certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E, crianças, uma observação. A nossa ProLine nos informou que vocês já estão liberados para ir à igreja. Então, as nossas aulas da escola bíblica vão voltar a ser presenciais, tá certo? Então, avisem aos seus pais, falem com eles, pai, mãe, no domingo que vem, eu já posso estar na escola bíblica, no dia 23 de agosto. Então, anotem aí no calendário de vocês, dia 23 de agosto, vocês já vão estar na igreja junto com a gente, certo? Então, não esqueçam. Vocês vão se reencontrar de novo, vamos estar juntos outra vez. Então, não percam a aula do domingo que vem, tá certo? Bom, é isso. Eu espero vocês na semana que vem. Ou eu ou outra professora, mas provavelmente serão outras professoras. Mas foi bom esse tempo que eu passei com vocês aqui nessa aula, tá certo? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e pedir a vocês que não faltem na semana que vem, tá bom? Nós vamos falar de algo muito interessante da palavra de Deus. E outra coisa, não esqueçam de falar de Jesus. Olha a aula que a gente teve hoje. Então, não esqueçam de falar de Jesus para as pessoas, tá certo? Compartilhem a aula. Até semana que vem.